Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por Bom convite dia. dele, Hoje são 12 de janeiro de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, que fica aqui no Distrito Federal, Brasília. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Antes de ver aqui a questão, um internauta que acompanha meus vídeos no YouTube, não sei o nome dele, ele tem um canal maravilhoso com o título Desmascarando a Bíblia. Desmascarando a Bíblia. Ele pediu que eu desse uma palhinha com Elvis Presley. Então vamos aí. Elvis Presley, Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, oh my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Muito bem, agora vejamos a questão aí. Está escrito assim: a frase inteiramente correta quanto ao uso ou não do sinal indicativo de crase é... dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única opção correta, com o português correto, principalmente em relação ao uso da crase. Então você vai procurar a única opção em que a crase, o texto esteja correto, sem erro algum, sem erro algum. Entendeu? Em cada opção, veja bem, em cada opção, menos em uma, em cada opção, porque são 5 opções, em 4 opções, melhor dizendo, em 4 opções, há 2 erros em relação ao uso da crase. Em 4, 2 erros. Cada opção traz 2 erros sobre a crase. Apenas uma opção não traz erro algum. A crase está correta. Certinho, gente? Então procure a única opção aí, a única opção em que não haja erro de língua portuguesa. Depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção correta, com o português correto. E aí, principalmente em relação à classe. Vejamos aí a opção A. Os seres vivos sofrem mutações genéticas e podem passá-las a seus descendentes, postas à prova pelas condições ambientais em que eles estão. Há dois erros aí em relação à classe. Vamos lá. Os seres vivos sofrem mutações genéticas e podem passá-las a... Veja esse A aí, essa crase, antes da palavra seus. Passá-las a seus. Aí, esse A é apenas a preposição a. Não há crase aí. Por quê? Porque esse pronome aí, seus, pronome possessivo. E aí, masculino. Veja, seus, no plural, masculino, seus. Então, não existe esse pronome possessivo no masculino aí, não aceita, obviamente, o artigo a. Se não aceita o artigo a, eu não tenho crase. Porque para eu ter crase, eu preciso da preposição a e do artigo feminino a. Aí eu tenho a preposição. Passá-las a. Preposição a, mas não tenho o artigo feminino a. Então, o correto aí, esse a apenas a preposição, sem essa crase aí. Podem passá-las a, sem crase, a seus descendentes, postas à prova. Olha aqui outro erro. A palavra à prova é uma locução adverbial. O núcleo é uma palavra feminina, prova. Então, a prova, esse a aqui, é com crase. Postas, postas à prova. A prova, locução adverbial, com o núcleo feminino, prova. Aceito o artigo a. Então, aqui eu tenho a crase. Então, aqui seria o correto a prova, com crase no a. Postas à prova, com crase. Então, aqui dois erros. A crase aqui, antes da palavra seus, e aqui outro erro, pela ausência da crase. Deveria haver crase aqui. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que tudo esteja correto. Vejamos agora a opção B de bola. Antes de Darwin, havia a versão religiosa segundo a qual todas as espécies vivas tinham sido criadas por Deus, sendo o homem exatamente igual a ele. Aqui na opção B de bola temos dois erros em relação à crase. Vejamos. Antes de Darwin, havia a versão religiosa segundo a qual, veja aí esse A com crase antes da palavra qual. Aqui não há essa crase. Não há essa crase aqui. Esse A é apenas o artigo feminino, a qual, ou o qual, a qual. Esse aí é apenas o artigo feminino, a qual, ou seja, a versão religiosa, a qual, esse aí é apenas um artigo feminino. Então, esse problema aí, ou seja, a existência dessa crase, está errada. Não há essa crase aí. Segundo a qual, se fosse masculino, você diria segundo o qual, ou seja, segundo a versão religiosa. Então, esse azinho aí com crase não existe. Não existe, porque não há preposição aí. Então, é segundo a qual, apenas o artigo feminino. Segundo a qual. Então, aí sem a crase. Primeiro erro. E o segundo erro? Lá no final diz assim: sendo o homem exatamente igual a ele. Veja essa crase aí antes da palavra ele. Ele é pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, ela. Ele é pronome pessoal reto.
não aceita o artigo feminino. A, obviamente, ele não aceita. Então aí apenas o a preposição, exigida pelo adjetivo igual. Igual a quê? Igual a. Pede a preposição a, sem a crase aí. Então o correto seria igual a ele, sem crase, apenas a preposição a. Então você vê dois erros aí na opção B de bola. Vejamos a opção C. Segundo Darwin, as espécies vivas tendem a se diferenciar com o decorrer das eras e espécies troncos vão dando origem a outras que se diversificam como galhos. Há aí também dois erros em relação à crase. Vejamos o primeiro. Segundo Darwin, as espécies vivas tendem a se diferenciar. Veja esse aí com crase. Aí também não há crase. Aí é apenas a preposição a. Tendem a quê? Tendem a quê? Preposição a. Não há crase aí porque estamos antes de um verbo aí, pronominal. O verbo diferenciar-se. O verbo diferenciar-se. Se diferenciar. Verbo pronominal. Verbo não aceita artigo feminino. Se não aceita artigo feminino, então aí não existe crase, apenas o a da preposição. Então o correto aí, tendem a se diferenciar, esse a sem crase. E o outro erro, mais à frente, na mesma opção C, veja, vão dando origem a outras. Esse a aí também, essa crase aí está errada. Vão dando origem a outras, vão dando origem a, preposição a. Não há crase aí, porque outras é pronome indefinido, não aceita o artigo definido, obviamente. Outras, pronome indefinido, não aceita o artigo definido feminino, a. Ou então as, não aceita. Outras é pronome indefinido, logo não aceita o artigo definido, entendeu? Pronome indefinido. Então o correto aí, vão dando origem a outras, apenas o a preposição, sem a crase, vão dando origem a outras. Então aí os dois erros. Você viu aí que até agora, não é? Você vê, sempre há dois erros aí em cada opção, em relação à crase. Dois erros em cada opção. Vejamos a opção agora D. À luz dos conhecimentos anteriores a ele, Darwin provocou uma revolução sem precedentes na ciência, com sua teoria da evolução das espécies. Vou ler de novo. À luz dos conhecimentos anteriores a ele, Darwin provocou uma revolução sem precedentes na ciência, com sua teoria da evolução das espécies. Nessa opção D de dado, não existe erro algum de língua portuguesa. Não existe erro algum em relação à crase. Logo, encontramos finalmente a opção que a questão quer, a opção D. Veja aí no início. À luz dos conhecimentos, essa crase aí está correta. Você tem aí à luz de, que é uma locução prepositiva com um núcleo feminino, luz. Luz, palavra feminina, à luz. Então, à luz de é uma locução prepositiva com um núcleo feminino. Leva a crase. Então, a crase aí está correta. À luz dos conhecimentos anteriores a ele aí sem crase, porque ele não aceita crase, o pronome pessoal reto. Então, tudo correto aí. Entendeu? A opção D está correta. Não há erro algum de língua portuguesa.
Vejamos, a opção E. A publicação do livro A Origem das Espécies pôs fim a conceitos arraigados na sociedade, cabendo a 3 grandes seguidores confirmar a teoria darwiniana. Aí há 2 erros de língua portuguesa em relação à crase. O primeiro, a publicação do livro A Origem das Espécies pôs fim a conceitos, veja esse A aí com crase. Há conceitos aí com crase, esse A está errado. Aí apenas a preposição a. Pôs fim a quê? Pôs fim a, preposição a. Mas eu não tenho aí o artigo feminino a. Conceitos está no plural e é masculino, não aceito o artigo feminino a. Conceitos. Logo, eu tenho aí apenas a preposição. Aí, apenas a preposição a. Pôs fim a conceitos, esse A sem crase. E o outro erro, cabendo a 3 grandes seguidores, olha a crase aí, cabendo a 3, antes da palavra aí 3, veja aí, 3 grandes seguidores, é um numeral aí, 3, numeral, não aceita o artigo feminino a, aí, refere-se a masculino aí, ó, 3 grandes seguidores, 3 grandes seguidores. Então, esse 3 aí é um numeral. Refere-se a um núcleo masculino, seguidores. 3 seguidores. 3 seguidores. Então, aí, 3 numeral. Não aceita o artigo feminino a. Então, esse aí é apenas a preposição exigida pelo verbo caber, no gerúndio aí. Caber, cabendo. Caber, cabendo. Cabendo a quê? Cabendo a, preposição a. Cabendo a 3 grandes seguidores, esse a aí sem crase. Apenas a preposição a. Porque a palavra 3 aí, numeral, refere-se a um núcleo masculino, seguidores. Veja aí, numeral 3, não aceita o artigo feminino aí. Logo, esse a é apenas a preposição exigida pelo verbo caber, que está aí no gerúndio. Caber, cabendo. Cabendo a. 3 sem a crase. Então, resumindo, a única opção correta aí é a opção D de dado. D de dado. Então, vou terminar aqui, vou terminar o vídeo com Elvis Presley de novo. Love me tender. Love me tender. Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams will appear. For my darling, I love you, and I love as well. Muito obrigado.